A paz do Senhor para todos, seja bem-vindo a mais um Café com Jesus e comigo, Pastor Sérgio e a missionária Ana Lúcia. Nesta manhã estaremos falando sobre honras maquiadas, tá certo? É isso mesmo, honra ou honrarias maquiadas. O texto que estaremos meditando será em Lucas capítulo 15, versículo 17. Que nos diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. A missionária vai orar. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, mais um bom dia para vocês, na presença do Senhor Jesus. Oremos. Pai maravilhoso, eterno, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, a Ti toda honra, toda glória. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela vida dos Teus filhos e por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Delicioso café. Amados irmãos, hoje nós queremos levar ao seu coração o exemplo do filho pródigo, correlacionando com honras maquiadas. E você vai já entender isso daí. Escuta, nós percebemos aqui no versículo em apreço que o servo, ou o filho, melhor dizendo, ele caiu em si. A ficha caiu, os olhos se abriram, as escamas caíram dos olhos. Então, é isso que precisamos fazer quando estamos na direção errada. Por quê? Porque nós damos ouvidos, né, e conseguimos perceber apenas honras maquiadas, mais nada. Porque as pessoas hoje se preocupam muito em transparecer, ou seja, em levar ao público aquilo que na verdade não é o que ela está vivenciando. E isso ilude muitas outras pessoas. Haja vista que o tipo de comércio hoje é apresentar, é levar para as pessoas, sabe, aquela imagem impactante daquele produto, daquele objeto, seja lá do que for, a ponto de iludir você, ou seja, passa uma maquiagem, algo apenas exterior, artificial, e não é isso que nós precisamos da verdade. Escuta, aquele jovem, o mais moço, observe que o que cai na armadilha é o menos experiente, é o que é presa fácil. Certamente aquele jovem ouvia muitos iludindo com coisas ilusórias, com contos de fada. E ele criou na cabeça dele a ideia de ser independente, ele criou na cabeça dele a ideia de fazer tudo o que ele queria. Tudo que ele quisesse e desse na sua cabeça, na sua teia de fazer, ele faria. E ele pede ao pai que lhe dê parte dos bens que lhe cabia, que ele tinha direito. Porém, esquece-se de uma coisa, tinha um tempo determinado, que a lei dava direito, mas o pai é bondoso. Quantos de nós às vezes queremos algo que Deus não quer lhe dar, mas você insiste que Deus lhe dê e ele vai cumprir, sabe por quê? Aquilo que seria a bênção passa a ser agora simplesmente um meio de te provar, de te fazer crescer, porque você não está maduro o suficiente para trilhar aqueles caminhos, mas você quer. E o pior de tudo, que ele apenas não eram caminhos que fossem até bons, mas eram caminhos ruins, que aos olhos dele, por causa da maquiagem, daquela honraria, seria caminho bom. E a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem, à vista, parece ser bons, mas é caminho de morte. Então eu quero te advertir nessa noite acerca dessas honrarias. E aquele jovem criou essa expectativa, pediu ao pai, tinha um tempo para ele receber o direito, a bênção seria completa no tempo oportuno, mas ele quis para o seu bel prazer, para seguir as suas ilusões, para seguir aquilo que ele entendia que era o mundo que ele deveria construir, que ele não tinha, tá certo? Então era pura maquiagem, e o pai, por sua vez, acaba lhe dando. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tem gente que quer trilhar por atalhos, que as coisas amanhã,
É o mundo de hoje, aqui agora, tá? Aquele pão que você bota no micro-ondas e em 30 segundos está pronto para comer. Aquele alimento que levaria 30 minutos no fogo, agora você assa ele em 3 minutos. Não vai ser saudável quanto aquele que chega no tempo certo. Então, Eclesiastes está falando de um tempo determinado. Tem gente que procura atalho. Tem gente que não quer fazer as coisas como se deve ser. Ele achava que aquela vida de estar servindo ao Pai, de estar ali, esperando aquele tempo, não era legal. Ele precisava alcançar aquela honraria imediatamente. E aí, muitos estão assim. Não tem a cabeça cheia de vento e quer agora, Deus vai providenciar tudo, isso aqui dá para mim sobreviver e não quer nem trabalhar, quer viver da fé. Cuidado. Nós não temos exemplos que na Bíblia que não tenha base numa vida construída através do trabalho, tá certo? Deixa eu te dizer uma coisa, eu já tenho anos servindo ao Senhor, alguns anos servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas todo esse tempo eu vinha trabalhando, até porque o ministério que eu passei durante 13 anos, e entre 14 anos, eu recebi apenas 10, 12%, chegou a 15% de tudo aquilo que entrava. Era só uma ajuda, não era salário, então não dependia disso. Hoje, quem me conhece sabe, eu trabalho, eu sempre faço alguma coisa. Hoje eu sou taxista, mas a igreja me ajuda, mas não dependo só da igreja. O apóstolo Paulo, ele disse que foi fabricar tendas para não ser pesado aos irmãos. Hoje existem muitos líderes, muitas pessoas que dizem que vivem da fé e só depende da igreja, não quer trabalhar. Tá? Isso não vai ser bom no futuro, alguma coisa pode dar errado. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele simplesmente achou que tudo ia cair do céu, e aí ele segue o caminho dele, né? Ali ele acaba perdendo primeiro a orientação do pai, a segurança, a proteção do pai, que representa a proteção divina. Deus não quer nos perder, mas se a gente quer trilhar caminhos, Ele permite, porque Ele deu o direito de escolha. Ele não quer que você sirva a Ele obrigatoriamente, Ele quer que você siga voluntário, amando e obedecendo a Ele. Escuta o que acontece com esse homem. Ele segue o seu próprio caminho, segue a influência maquiada, a honra maquiada, e segue adiante. Mas lá na frente, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres, farras, festas, ele tinha amigos, enquanto ele tinha dinheiro, mas aquela maquiagem foi se apagando, foi se ofuscando com as chuvas da vida, as tempestades da vida, e foi saindo a ponto de perder todo o seu dinheiro. Então, quando ele acaba o dinheiro, acabou as festas, acabou as mulheres, acabou os amigos, acabou o conforto e acabou a comida. Sabe por quê? Porque ele seguiu a influência das honrarias maquiadas. Meu irmão, cuidado com essas honrarias maquiadas. Cuidado com aqueles que vêm te exaltando muito, está com algum interesse, mas nada. Não é por amor à obra e a Cristo. Cuidado! Cuidado com isso, cuidado com essas ofertas que o inimigo está dando e que vai destruir sua vida, que vai pegar aquilo que você tem e, em vez de ampliar o que você tem, vai dissipar. Quantas são as oportunidades virtuais de investimentos? Já foi a tal da Telesfria, já foi a tal da Rinode, tantas outras empresas aí que vai vindo e que o pessoal vai entrando. Quando você descamba em uma pirâmide onde beneficia alguns e você perde. Quantos têm feito isso porque têm sido iludido com as honrarias maquiadas, sonhando em construir a sua trajetória de riqueza? E a Bíblia diz que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa manhã eu quero te advertir, porque aquele filho pródigo, ele perde tudo, ele não tem mais ninguém. E aí o que resulta? Ele lembrando que o estado que ele estava era muito melhor, incomparável onde ele chegou, porque ele seguiu a orientação daquela oferta da maquiagem, daquela honraria, né? Daquela honra maquiada. Ele viu que era só exterior, que era só ilusão, era só miragem. E agora ele acorda, ele percebe que aqueles que eram seus amigos não são mais, que aquelas mulheres que estavam ao seu lado não estão mais. Ele entende que o que levou aquelas pessoas a estarem perto dele foi o dinheiro que ele tinha. Mas até o momento que a honra lhe concedeu, foi até o momento que o dinheiro durasse. E aí ele cai em si.
né? A ficha cai, ele percebe o seu erro. É necessário você reconhecer que errou, é necessário você perceber que você contribuiu para isso. As ofertas ilusórias estão aí, as honrarias maquiadas estão aí, mas nós precisamos resistir a isso. Nós precisamos ter base na casa do Pai. Foi o que o filho mais velho, apesar da sua atitude contra o regresso do filho mais novo, mas ele estava lá todo o tempo trabalhando, ele estava desfrutando do bom e do melhor. Aí o filho mais moço, quando perde tudo, cai em si. E esse é o caminho de quem erra. É reconhecer, é se humilhar, sabe? É descer do pedestal, é reconhecer que errou e se voltar para a casa do Pai. Foi o que ele fez, caiu em si, percebeu que enquanto ele tinha, as pessoas estavam ao lado dele, as pessoas eram boazinhas, mas depois que ele perdeu tudo, até o emprego foi de apacentar porcos. E ele queria comer, porque ninguém lhe dava comida, lhe dava nada, diz o texto. Então, não tinha ninguém. Quando a pessoa tem, alguém vem ofertar, vem presentear, chama para um banquete, vai comer uma pizza, assim, vai comer um churrasco, vem na minha casa. Mas depois você não tem nada, os que são amigos da sua riqueza, eles vão se afastar. Ninguém lhe dava nada. O que acontece agora? Ele está em um estado deplorável, com fome, morrendo. Ele disse, eu vou me levantar, porque reconhece que caiu. Reconheça que caiu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um empregado e eu serei feliz, muito mais do que o que eu estou sendo, porque antes eu era feliz e não sabia. Então, em nome de Jesus, volta para casa do Pai, porque Ele sim é que quer te honrar, colocando a melhor veste real, a melhor veste do Pai em você, que é promovida pelo sangue do Cordeiro. Ele quer colocar um anel no dedo, voltar a emendar e a trazer a perfeição da aliança que tem contigo e calçar os teus pés com o evangelho da paz. Que Deus te abençoe. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta manhã e que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Amém.